No vídeo anterior dessa série, que fala sobre a história das religiões, a narrativa seguiu até o século VIII da nossa era, quando os cristãos do centro da Europa se viram encurralados pelos árabes islâmicos ao oeste, pelos bárbaros vikings ao norte, pelos bárbaros magiares a leste, numa época em que pontos estratégicos do Mediterrâneo haviam sido alcançados pelo avanço muçulmano ao sul. Esse cenário obrigou o centro-europeu cristão a adotar uma estrutura social militarizada, na qual as necessidades defensivas organizaram as populações em comunidades fechadas e autossuficientes. E é justamente a partir desse ponto que tem início o nosso vídeo da semana, o qual descreve os eventos que envolvem a expansão islâmica, a fragmentação cristã e o choque entre essas duas culturas. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo e saiba que aqui você encontrará a história da humanidade sendo contada a partir de uma perspectiva diferente, com base nos mais modernos estudos que envolvem o conhecimento de história, arqueologia, linguística, genética de populações, mitologia e religiões comparadas. Você encontrará mais conteúdos como esses que contam a história da humanidade de uma maneira que você nunca viu nas playlists do canal, no meu blog e no meu livro A Saga Humana, cujos links eu vou deixar bem no início da descrição do vídeo. Você também encontrará na descrição do vídeo a bibliografia dos temas tratados aqui. Então é isso, galera, vamos logo para o vídeo da semana e, enquanto rola a vinheta, já sabe, né? Já vai deixando o seu like porque eu garanto que você não vai se arrepender. A cup of coffee in the morning. A formação da Europa cristã. Dentro do contexto de aumento do cerco aos cristãos no centro da Europa, o Papa, como líder da cristandade ocidental, estabelece uma forte aliança com Carlos Magno, então rei dos francos e rei dos lombardos, na intenção de enfraquecer o avanço muçulmano e dos demais reinos bárbaros europeus ainda pagãos. Carlos Magno foi coroado pelo Papa Leão II como imperador do Sacro Império Romano Germânico, em 25 de dezembro de 806, numa tentativa de reconstrução do antigo Império Romano Cristão, o qual havia sido extinto 3 séculos antes. O Sacro Império Romano Germânico estava sendo formado por um conjunto de territórios multiétnicos, localizados na Europa Central, e teria vida longa até se dissolver um milênio mais tarde, já em 1806, em decorrência das guerras napoleônicas. Desde o fim do Império Romano, 3 elementos distintos estiveram se fundindo para formar o alicerce sobre o qual a Europa estava se desenvolvendo. O primeiro deles era o espírito de unidade cristã, ainda que, ao longo de toda a Idade Média, a relação entre as igrejas cristãs, ocidental e oriental, tem atravessado altos e baixos, rupturas e reconciliações. Os outros 2 elementos foram a noção de civilidade dos antigos habitantes do Império Romano e a resiliência dos combativos povos bárbaros. A fusão desses 3 elementos convergiu para a formação do sistema feudal, o qual serviu como base econômica para as cidades e os reinos do continente europeu até a época das Cruzadas. Ao longo dos séculos 9 e 10, o Sacro Império Romano Germânico, embrião da futura Alemanha, e o Reino da França se fortaleceram baseados nesse sistema feudal, no qual os trabalhadores das terras as cultivavam e pagavam dízimo aos nobres locais, donos dessas terras. O rompimento entre cristãos ocidentais e orientais. Por volta do século XI, a relação entre cristãos ocidentais e orientais atravessava um período conflituoso, no qual o método de governo de uma igreja era questionado pela outra. Enquanto a igreja oriental, com sede em Bizâncio, sustentava um modelo de comando com base na figura dos patriarcas das suas 5 maiores cidades,
Roma, Constantinopla, Alexandria, Antioquia e Jerusalém, a Igreja Ocidental, com sede no centro da Europa, defendia a liderança papal, invocando jurisdição sobre todos os assuntos da Igreja cristã e o direito de julgar até mesmo os patriarcas. Dentro desse contexto, o qual se sobrepunha a desavenças anteriores, uma representação do Papa Leão IX viajou até Constantinopla a fim de convencer o patriarca daquela cidade a reconhecer a primazia papal. O patriarca de Constantinopla se recusou a reconhecer sua autoridade, quando então o representante da Igreja Ocidental excomungou e depôs o patriarca em nome do Papa. O patriarca retribuiu com a excomunhão dos representantes do Papa e do próprio Papa. Os demais patriarcas da Igreja Oriental apoiaram o patriarca de Constantinopla, e as igrejas do Oriente e do Ocidente se separaram, no evento que os anais da história registram como o Grande Cisma do Oriente. Isso aconteceu no ano de 1054, época na qual o Império Bizantino era uma nação próspera e de intensa vida cultural, e Constantinopla figurava como a principal cidade do mundo cristão, grande, opulenta, rica e movimentada. Por outro lado, a Europa era uma atrasada região agrária, fragmentada em unidades políticas menores, economicamente descentralizadas, as quais figuravam como reinos independentes. As Cruzadas, o choque entre cristãos e muçulmanos. Enquanto a cristandade se dividia entre a Igreja Ocidental e Oriental, povos de origem turca, originários da Ásia Central, começavam a se organizar e a avançar sobre regiões dominadas pelos bizantinos e árabes. Até então, a cidade de Jerusalém era considerada uma terra santa, tanto para judeus quanto para cristãos, como para os muçulmanos. Até a segunda metade do século XI, a cidade encontrava-se sob domínio dos árabes, os quais não impunham restrições às peregrinações cristãs. Contudo, nessa época, turcos seljúcidas, convertidos ao islamismo sunita e que estavam em guerra com os cristãos, esmagaram as forças bizantinas em 1071 e tomaram Jerusalém dos árabes em 1078, quando então passaram a proibir o acesso dos cristãos à cidade. Aleixo, o imperador bizantino dessa época, desejava avançar sobre Jerusalém, mas não tinha efetivo militar para a empreitada. Então, em 1095, ele enviou um emissário para relatar ao Papa Urbano II sobre o sofrimento e as restrições às quais os cristãos orientais estavam sendo submetidos pelos muçulmanos, salientando que a ajuda dos cristãos ocidentais era fundamental para recuperar a Terra Santa do jugo muçulmano. Urbano II viu no pedido do imperador Aleixo uma oportunidade, tanto para reforçar os vínculos já existentes na Europa, como para reforçar o poder papal. Nesse sentido, ele convocou os cristãos ocidentais a pegarem armas sob o símbolo da cruz e iniciar uma peregrinação armada com fins à recuperação da cidade sagrada de Jerusalém e de todo o Oriente sob o domínio muçulmano. Na Europa feudal, apenas o filho mais velho herdava os feudos, de forma que havia muitos homens e pouca terra disponível. Enquanto muitos descendentes dos nobres ficavam ociosos, homens sem recursos e sem terras se lançavam na criminalidade para tirar o sustento. Dentro desse contexto, o Papa Urbano II não teve dificuldades para arregimentar uma grande força militar a serviço da cristandade. Em troca da sua participação, esses homens ganhariam o perdão pelos pecados cometidos em vida. A igreja tinha motivações óbvias na empreitada, mas outras motivações também surgiram junto à nobreza feudal, que via na possibilidade de conquista de novas terras uma oportunidade para ampliar os negócios até o Oriente, uma vez que havia grande interesse nas especiarias orientais, devido ao seu alto valor de mercado. Dessa forma, mercadores de cidades como Gênova e Veneza, nobres sem terra de reinos recém-formados e toda sorte de pessoas dispostas a pegarem armas,
seja por motivações de fé ou por ambições pessoais, se puseram em marcha no ano de 1096 rumo a Constantinopla, capital de Bizâncio, de onde partiriam para recuperar das mãos muçulmanas não só Jerusalém, mas todo o Oriente. O imperador Aleixo aguardava ajuda por meio do envio de grupos organizados de mercenários do Ocidente, de forma que ele estava totalmente despreparado para receber o enorme e indisciplinado contingente que rapidamente chegou em solo bizantino. Aleixo ficou especialmente preocupado com o fato de que 4 dos 8 líderes do corpo principal da cruzada eram normandos, os descendentes dos bárbaros vikings que há poucas décadas haviam ocupado as ilhas britânicas. Mas o fato é que o imperador Aleixo conseguiu algum controle sobre o contingente, mas a indisciplina da tropa lhe trouxe sérios aborrecimentos. Essa foi a primeira cruzada, de um total de 8, as quais aconteceriam entre os séculos XI e XIII, sempre partindo da Europa. O fato é que a história das cruzadas está recheada de episódios insólitos, muitas vezes envolvendo fanfarronices e desordens promovidas por cristãos ocidentais sobre as regiões do Oriente Médio, como foi o caso da conquista da Antioquia ainda durante a primeira cruzada liderada pelo imperador Aleixo. Nessa oportunidade, o comandante normando Bohemundo tomou a cidade da Antioquia para si, se autonomeando como príncipe da Antioquia, só sendo removido do cargo quando os próprios bizantinos tiveram que combatê-lo para recuperar o território conquistado. Outro exemplo nesse sentido aconteceu durante a 8ª Cruzada, oportunidade na qual o contingente cristão ocidental sequer chegou a ter a oportunidade de combater. Nessa ocasião, assim que o contingente francês desembarcou em solo africano, foi logo acometido por uma peste que assolava a região, de forma que inúmeras vidas foram perdidas, entre elas a do próprio rei Luís XIV e a de um dos seus filhos. Mas as cruzadas também protagonizaram momentos gloriosos e memoráveis na narrativa histórica, como foi o caso da Terceira Cruzada, quando forças islâmicas lideradas pelo determinado curdo muçulmano Saladino foram confrontadas pelo avanço cristão liderado pelo inabalável rei inglês Ricardo Coração de Leão. O confronto entre as forças de Saladino e de Ricardo Coração de Leão evoluiu para um impasse militar, no qual o equilíbrio das forças anulava os progressos de ambos os lados, de forma que essa cruzada terminou por meio de um acordo firmado entre Saladino e Ricardo, no qual foi garantido aos cristãos que pudessem fazer suas peregrinações a Jerusalém, que era controlada por Saladino. Mas o fato é que os quase 2 séculos de cruzadas não fizeram com que os cristãos ocidentais conseguissem manter controle sobre as principais cidades do Oriente Médio. Acima de tudo, as cruzadas aprofundaram as hostilidades entre as lideranças cristãs ocidentais e orientais, embora, por outro lado, tenham estimulado o contato comercial e cultural entre esses povos. Também em decorrência do contato entre cristãos ocidentais e cristãos orientais, a vida urbana dos ocidentais ganhou impulso e foi sendo refinada aos poucos, em contraste com a dura austeridade dos séculos anteriores. Do contato entre o Ocidente cristão e o Oriente árabe, houve uma reintrodução do conhecimento e da cultura dos povos da Antiguidade Clássica no Ocidente, o qual fora preservado desde a queda do Império Romano, principalmente pelos árabes, os quais haviam ocupado os territórios desses antigos povos na Mesopotâmia, no Vale do Nilo e no Vale do Indo. Nesse sentido, a consequência do intenso contato mantido pelos cristãos europeus com os povos orientais, cristãos e islâmicos, ao longo das cruzadas, fez com que os europeus saíssem do isolamento e começassem a aspirar novos modelos, os quais levariam a Europa a ingressar no período renascentista, cujo início se daria nas décadas seguintes, já por volta de 1330. Ainda no século XIII, enquanto as cruzadas cristãs chegavam ao fim e o avanço mongol alcançava os territórios cristãos e muçulmanos, a expansão islâmica alcançava as regiões mais ao norte da ilha de Sumatra, onde hoje se encontra o território da Indonésia. A dispersão dos cristãos orientais. Ainda no tempo das cruzadas,
Constantinopla e o Império Bizantino começaram a declinar. Em 1204, os cruzados ocidentais haviam saqueado Constantinopla e, em meados do século XIII, o Império perdeu grandes regiões ao sul da Anatólia em decorrência das invasões mongóis. Como consequência, ao fim do século XIII, o Império Bizantino estava devastado pela guerra, de forma que as crises financeiras se sucederam e os impostos foram sendo sucessivamente elevados, fatos que levaram a insatisfações populares. No século XV, houveram campanhas militares mal sucedidas, na companhia de aliados que trouxeram mais problemas, tais como guerras civis e invasões contra territórios do Império, de forma que, ao fim desse século, grande parte dos Balcãs estava sob domínio dos turcos otomanos, que eram muçulmanos de orientação sunita. Os imperadores bizantinos solicitaram ajuda ao Ocidente, mas o Papa condicionou o envio de ajuda em troca da união da Igreja Bizantina com a Igreja de Roma. A união foi feita por meio de decreto e a contragosto da população e do clero, mas garantiu que algumas tropas fossem enviadas pela Igreja Latina Ocidental para reforçar as defesas de Constantinopla, muito embora a maioria dos governantes ocidentais estivesse mais preocupados com assuntos internos. Dessa forma, os cristãos ocidentais nada fizeram para deter o avanço dos otomanos, que foram gradativamente tomando os territórios bizantinos que ainda restavam. Já no século XV, Constantinopla em nada lembrava a opulenta cidade do passado. Ela estava despovoada e em ruínas. A imensa cidade de Constantinopla estava reduzida a um aglomerado de vilas esparsas, separadas por campos, e se segurava como podia, entre batalhas, crises, decadência e ruína. Em 1453 ocorreu um fato histórico de importância tão marcante que passaria a figurar como uma baliza marcadora entre o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Esse fato ficou conhecido como a Tomada de Constantinopla e aconteceu em 29 de maio de 1453, quando o sultão turco-otomano Maomé II, o Conquistador, lançou um ataque contra um exército de 80 mil homens contra Constantinopla, a qual tinha um contingente de defesa de apenas 7 mil homens, dos quais 2 mil eram estrangeiros. As forças bizantinas ainda conseguiram segurar o cerco a Constantinopla por 2 longos meses, mas, em menor número, mal aparelhados e exaustos, acabaram por sucumbir. O último imperador bizantino, Constantino XI Paleólogo, foi visto pela última vez despojando-se das suas insígnias imperiais antes de se lançar em combate corpo a corpo, logo após as muralhas da cidade terem sido tomadas. Era 29 de maio daquele ano quando caiu Constantinopla, a cidade construída pelo imperador romano Constantino, o qual havia unificado as primitivas igrejas cristãs 11 séculos antes. Esse evento marca o melancólico fim do Império Romano do Oriente, herdeiro dos ancestrais valores do antigo Império Romano e guardião da cultura grega. Foi quando também Constantinopla teve seu nome mudado para Istambul. Após a morte de Constantino XI Paleólogo, o papel de patrono da Igreja Ortodoxa Oriental Grega, que historicamente sempre coube ao imperador bizantino, foi reivindicado por Ivan III de Moscóvia, o qual era casado com a irmã de André Paleólogo. Nesse sentido, seus sucessores considerariam Moscou como a herdeira legítima de Roma e Constantinopla e manteriam a ideia do Império Russo como sendo a terceira Roma, até que ele mesmo viesse a se desintegrar em 1917, em meio à Primeira Guerra Mundial. Além dos russos, também os turcos e os monarcas dos principados do Danúbio se intitulariam como sucessores dos imperadores bizantinos. A queda do longevo e poderoso Império Bizantino traria a reboque fortes transformações políticas, econômicas e sociais sobre o continente europeu. Eruditos bizantinos migrariam em direção ao centro da Europa, à Itália e à Península Ibérica, para onde levariam seus conhecimentos que dariam forte impulso ao Renascimento e catalisariam as grandes navegações.
Seria nessa época também que um monge agostiniano e professor de teologia, nascido no Sacro Império Romano Germânico, publicaria um conjunto de 95 teses, nas quais fazia duras críticas às vendas de indulgências pela Igreja Católica. Seu nome era Martinho Lutero, e a publicação das suas teses acabaria por promover uma profunda divisão entre os cristãos ocidentais. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo da semana. Espero que tenham gostado. Se você ficou até aqui comigo e ainda não é assinante do canal, então se inscreva e engrosse você também a nossa crescente fileira de membros. E se você gostou do vídeo, me recompense deixando seu like, seu comentário e compartilhando esse vídeo. Pode parecer bobagem, mas essas pequenas ações são muito importantes para ajudar a impulsionar o desempenho do canal que você gosta. E não se esqueça que tem mais conteúdo te esperando nas playlists do canal, no meu blog e no meu livro, A Saga Humana, que está à venda na Amazon e em outros pontos da internet, e cujos links eu vou deixar bem no início da descrição do vídeo. Me siga no Insta, me acompanhe no Face, acesse meu blog, leia meu livro, assista aos vídeos e certifique-se de ter deixado o seu like e de ter se inscrito no canal. Então é isso, galera. Uma boa semana pra gente, um grande abraço e até o próximo vídeo! A cup of coffee in the morning, and I get the paper. I check the